Precisamos falar sobre os testes da Pirelli que a Ferrari está fazendo em Fiorano com Lewis Hamilton e também sobre a preparação que Leclerc está fazendo para a corrida de Miami. Vamos ver em detalhes o trabalho que a Ferrari está realizando. Precisamos também discutir a conversa que houve com a FIA e as próximas reuniões que acontecerão para discutir as mudanças no regulamento BAP 26, quais equipes estão a favor, quais equipes estão contra. Vamos ver também que Max Verstappen pressionou Gianpiero Lambiase a deixar a Red Bull para ir para a McLaren, e isso parece quase um contrassenso. Dito isso, vamos começar. Lewis Hamilton passou 2 dias na pista de casa do cavalo alado ao volante da Ferrari SF26, com a pista artificialmente molhada pelos sistemas de irrigação e temperaturas em torno de 21 graus. O programa era dedicado ao desenvolvimento dos pneus Pirelli para a pista molhada, full wet pela manhã, intermediários à tarde, e a Pirelli pediu explicitamente para manter o mesmo piloto durante os 2 dias para garantir um critério de julgamento uniforme na avaliação dos compostos experimentais. Hamilton respondeu com 142 voltas apenas no primeiro dia, totalizando 423 km, com a volta mais rápida em 1:31. Um trabalho meticuloso, detalhista, ao lado do engenheiro de pista Carlo Santi, que continuará sendo seu referência técnica também em Miami. Charles Leclerc, por sua vez, não está de férias, está em Maranello e está envolvido em sessões no simulador nos layouts de Monza e Miami, com Frédéric Vasseur presente nas reuniões, uma divisão de trabalho precisa, não improvisada. E aquela data marcada em vermelho no calendário da Ferrari não é 20 de abril, é 22. Nesse dia em Monza, a Ferrari SF26 com o novo pacote de desenvolvimento fará um filming day de 200 km. Se tudo correr como planejado, a atualização estará disponível em sua forma completa já em Miami. No centro do pacote está a famosa asa traseira Macarena, a solução reversa que promete vantagens diretas na aceleração e, acima de tudo, um benefício indireto na gestão energética da Ferrari, que é estimada em mais de 6 kW, um número que, no contexto da Fórmula 1 2026, não é de forma alguma desprezível, mas o verdadeiro nó a ser desfeito é mais profundo do que a aerodinâmica. De fato, a Ferrari se enquadra na faixa de 2% do ADUO, a derrogação técnica concedida pela FIA, que permite que as unidades de potência em déficit de potência intervenham na mecânica. Não é um balance of performance, não penaliza ninguém, não desacelera quem está à frente, é simplesmente uma janela formal para recuperar terreno e Maranello identificou com precisão onde intervir. A diferença estimada em relação à Mercedes é da ordem de 20 e 30 cavalos, a maior parte desse gap se encontra na câmara de combustão do motor V6, o coração quente da unidade de potência, onde a arquitetura atual sofre um atraso estrutural. Intervenções previstas no motor de combustão interna serão acompanhadas por modificações no motor elétrico, o MGK, e no motor gerador cinético que, nos dados telemétricos coletados entre a China e o Japão, mostrou uma eficiência de recuperação inferior ao esperado e abaixo da unidade de potência alemã. Os números contam essa história de forma implacável. O regulamento atual estabelece o limite de energia recuperável por volta em 9 MJ, um sistema que opera a 95% de eficiência e armazena 8,55 MJ, a 90% cai para 8,10, a diferença de 0,45 MJ se traduz em cerca de 2 décimas por volta. Multiplicado pela distância de um grande prêmio, esse handicap vale grosso modo 10 segundos na bandeira quadriculada, e não é um detalhe, é um resultado, é algo que impacta na corrida. A isso se soma também o tema do software. A curva de entrega de energia elétrica da Ferrari SF26 ainda está longe da otimização alcançada pela Mercedes. Os algoritmos que gerenciam o deployment da energia, como quando gastar a potência recuperada na frenagem, são uma área de desenvolvimento prioritária, assim como a mecânica pura. Porque recuperar energia é uma coisa, saber distribuí-la ao longo da volta de forma a maximizar a tração e minimizar o consumo é outra disciplina inteiramente. E os prazos das atualizações na unidade de potência ainda não foram comunicados oficialmente. Canadá e Espanha continuam sendo as referências mais citadas nos corredores do paddock, mas o plano é claro: câmara de combustão, M2K, software de gerenciamento terão que ser trocados.
Primeiro, a parte elétrica será trocada e depois a parte térmica será substituída pela terceira unidade de potência. Portanto, são 3 frentes abertas simultaneamente, com o objetivo de se apresentar na segunda parte da temporada com a Ferrari que finalmente fala a mesma língua da Mercedes. E sobre tudo isso vigia Frédéric Vasseur, cuja posição, apesar das vozes recorrentes, permanece sólida à frente da Ferrari. O francês renovou no verão passado e consolidou sua rede de confiança técnica dentro da estrutura. Com o ICR, Jerome D'Ambrosio, e 2026 é seu ano da verdade. Não o quarto da paciência, mas o da resposta. O trabalho de Lewis Hamilton, que está realizando em Fiorano, é fundamental para compreender melhor o comportamento da Ferrari em condições de pista molhada. Ele também andou em condições secas, fazendo uma pequena excursão para fora da pista, nada grave. No entanto, ele está coletando muitos dados para a Ferrari sobre a gestão de energia e também sobre a exploração do carro em condições molhadas. Portanto, melhorar também a aerodinâmica do carro em vista de Monza. Na verdade, enquanto isso, Charles Leclerc está fazendo um trabalho paralelo ao de Lewis Hamilton, um trabalho no simulador, tanto para a preparação de Monza quanto para a preparação de Miami. Em particular, na preparação de Monza, será necessário aproveitar ao máximo 200 km para coletar dados tanto sobre a nova asa, que melhorará o arrasto do carro, reduzindo a resistência aerodinâmica, mas acima de tudo, sobre o uso da energia. Porque sabemos que Monza é uma pista muito consumidora de energia. Permitam-me o termo, no sentido de que muita energia é consumida durante a volta. E há poucas oportunidades de recuperação, existem várias freadas, mas as curvas são realmente poucas em Monza, e portanto é preciso tentar maximizar os pontos em que usar a energia para ir mais rápido no final da volta. E então Leclerc está tentando trabalhar nisso no simulador para estar pronto para Monza no dia 22 de abril, data fundamental para a Ferrari. Enquanto isso, em relação à federação, há uma data marcada em vermelho, que não é 22 de abril, mas 20 de abril de 2026. E nesse dia, na sede da FIA, será encerrado um processo que pode reescrever as regras de um campeonato que acabou de começar e que já mostra profundas fissuras. Tudo começou com uma reunião, a primeira de uma série planejada desde o início do ano. FIA, técnicos das equipes e representantes dos construtores de Power Unit estão todos sentados à mesma mesa para discutir o que as 3 primeiras corridas de 2026 tornaram impossível ignorar. Ao final da reunião, a federação emitiu um comunicado que, desconsiderando a linguagem diplomática, diz uma única coisa: o regulamento precisa ser mudado. Em jogo, a gestão da energia. Na verdade, em 2026, as Power Units da Fórmula 1 funcionam segundo uma distribuição simétrica, cerca de 50 e 50 entre componente térmica e elétrica, um equilíbrio que, no papel, é revolucionário. Na prática, porém, é devastador. Isso destruiu os equilíbrios do motor e também arruinou o espetáculo na pista. Na qualificação, os pilotos não buscam o limite do carro, eles gerenciam a bateria. Não é uma questão de estilo de condução ou coragem. É matemática que o piloto deve calcular durante a volta. Quem esgota a potência elétrica no momento errado se vê com um carro que desacelera bruscamente, no meio de uma pista onde os outros ainda aceleram rápido. E isso foi o que aconteceu em Suzuka com Berman. E o incidente funcionou como um alerta definitivo para a FIA. Enfim, é um sinal de perigo. Um delta de velocidade tão extremo em um ponto de pista fechado é um risco inaceitável. O cronograma é apertado. Na verdade, no dia 15 de abril, trabalha-se na regulamentação esportiva, modificando a seção B, para preparar o terreno para as intervenções técnicas. No dia 16 de abril, entra-se no mérito engenheirístico, e no dia 20 de abril, o cume final é a data mais importante a ser lembrada, aquela com os principais representantes de todas as partes. Deverá encontrar um consenso sobre a direção a ser tomada, portanto, no dia 20 de abril, haverá a votação. Qualquer modificação aprovada deverá passar pelo Conselho Mundial do Automobilismo da FIA para se tornar uma regra oficial. Há um elemento de contexto que tornou tudo isso possível agora: a cancelamento dos grandes prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, cancelados devido às tensões geopolíticas no Oriente Médio. E, portanto, esvaziou abril e deu às instituições o tempo necessário para pensar sem a pressão do próximo fim de semana de corrida, em uma anomalia do calendário que se tornou paradoxalmente uma oportunidade para melhorar a regulamentação. O ponto de partida foi definido há meses.
todas as partes concordaram no início do ano, que esta série de encontros seria realizada após as 3 primeiras corridas, uma vez acumulados dados reais para analisar. As simulações de inverno deixaram espaço para o otimismo. Os primeiros testes na pista mostraram até momentos de espetáculo autêntico, mas a pista conta histórias diferentes das simulações, e os dados coletados na Austrália, China e Japão desenharam um quadro que não deixa margem para dúvidas. No dia 20 de abril, saberemos o quanto a Fórmula 1 de 2026 está disposta a se corrigir. Então, enquanto isso, a Ferrari está tentando recuperar 6 kW de energia com a asa Macarena, que reduz a resistência aerodinâmica e, portanto, permite que a Ferrari vá mais rápido em velocidade de ponta na reta. Do outro lado, temos a FIA, que terá várias reuniões nos dias 15, 16 e 20 de abril, com a votação final para discutir este regulamento. Na prática, o que mudará? Bem, certamente não mudará a distribuição energética dos dois motores. Infelizmente, a FIA não intervirá em uma distribuição de 60-40 a favor do motor de combustão interna, reduzindo assim a parte do motor elétrico em termos de potência. Mas haverá intervenções na quantidade de energia que poderá ser recuperada durante a volta na qualificação e na corrida. Em particular, haverá ações na qualificação para aumentar a quantidade de energia que pode ser recuperada durante a volta, de modo que não seja necessário tentar recarregar a bateria de qualquer maneira, sacrificando consequentemente as curvas rápidas, que é um pouco o que também tira o espetáculo na pista e que não queremos ver. E isso também acontecerá na corrida, então as equipes tentam intervir para maximizar a energia disponível, para que os pilotos possam se concentrar na pilotagem e não na recarga, e assim na recuperação. Quero retomar a notícia de ontem, na verdade quero começar por Gianpiero Lambiase, conhecido como GP, o homem que por anos sussurrou no rádio para Max Verstappen, construindo com ele uma das parcerias mais vitoriosas da história recente da Fórmula 1, permitindo que Verstappen ganhasse 4 campeonatos mundiais. A notícia é oficial, Lambiase deixará a Red Bull para se juntar à McLaren, onde assumirá o cargo de Chief Racing Officer, sob a direção de Andrea Stella. O acordo começará, no mais tardar, em 2028, quando seu contrato com Milton Keynes estiver expirado. Enquanto isso, Gianpiero Lambiase continuará fazendo seu trabalho na Red Bull, pelo menos durante toda a temporada de 2027, desde que Verstappen permaneça na equipe no próximo ano, e isso está longe de ser uma certeza. O detalhe mais interessante, no entanto, foi fornecido por Jos Verstappen, o pai de Max, interceptado à margem do shakedown do TAC Rally na Bélgica, que disse: "Sabíamos há um tempo que Lambiase iria embora", ele disse para Gianpiero, "esta é uma oportunidade enorme, e nós entendemos isso. Na verdade, fomos nós que dissemos a ele que deveria aproveitá-la, pegá-la com ambas as mãos, uma bênção familiar, portanto, não uma despedida lacrimosa, mas quase uma passagem de testemunho consciente. Para a Red Bull, no entanto, trata-se de mais uma peça que se desprende de um mosaico já muito fragmentado, e a saída de Lambiase pode ter consequências em cascata. Segundo o Daily Mail, a vaga que se abre em Milton Keynes pode reabrir as negociações para Jonathan Whitley. O ex-diretor esportivo está saindo da Audi após DDC com Mattia Binotto. Bem, Whitley era considerado o próximo chefe de equipe na Aston Martin, mas nada ainda foi formalizado. E a Red Bull agora pode se inserir com uma oferta concreta. E atenção na McLaren, que enquanto isso teve que esclarecer um ponto que corria o risco de se tornar um caso. Nas horas seguintes ao anúncio de Lambiase, alguns meios de comunicação holandeses relataram a notícia, dizendo que havia uma possível saída de Andrea Stella da McLaren em 2028, com Lambiase destinado a assumir o cargo de chefe de equipe na equipe de Walking e com um suposto retorno de Andrea Stella à Ferrari ao fundo. Bem, a desmentida veio diretamente de Zac Brown via Instagram de forma clara. Lambiase entrará na estrutura como chefe de corrida, reportando-se a Andrea Stella, que será seu superior, nenhuma troca de guarda, nenhuma alternância. A ideia de Zac Brown é o oposto: constituir uma espécie de Dream Team, replicando em termos técnicos aquela combinação, que no plano gerencial já deu seus frutos com Zac Brown e Andrea Stella. Uma visão de longo prazo que provavelmente pesou tanto quanto o salário na escolha de Lambiase, o qual também disse não a Aston Martin, que também havia oferecido o cargo de chefe de equipe,
E enquanto o mercado dos técnicos embaralha as cartas, Toto Wolff escolhe o momento para enviar uma mensagem aos seus pilotos. De fato, em entrevista ao The Athletic, o gerente austríaco relembrou 2016, aquele ano em que Hamilton e Rosberg venceram 19 corridas em 21, mas se chocaram 2 vezes na pista de forma tão clamorosa que transformou uma rivalidade esportiva em uma questão pessoal declarada. Circulamos Espanha e Áustria. 2 incidentes, 2 símbolos, e a resposta de Toto Wolff foi radical. Eu os demiti, ele disse. Eu liguei para o meu CEO, Dieter Zec, e disse a ele, você precisa assinar uma coisa. Ele me retornou, você está demitindo ambos os pilotos. E eu sim, porque caso contrário, eles nunca entenderão o quão importante é priorizar o interesse da marca e da equipe em relação ao seu próprio interesse. A demissão, que depois foi revertida, serviu para trazer ordem. Foi quase uma ameaça, se quisermos. E hoje, com Antonelli e Russell dividindo vitórias e as 2 primeiras posições na classificação, geral Toto Wolff escolhe contar essa história. E não é nostalgia, mas é um aviso para os pilotos atuais. O derby da Mercedes em 2026 é bonito de se ver. Mas Toto Wolff sabe melhor do que ninguém onde isso pode levar quando deixa de ser apenas esportivo. E no fundo de tudo isso, há também a situação que avança silenciosa, mas pesada. A da Aston Martin e da Honda. De fato, segundo estimativas publicadas pelo jornal espanhol Marca, a diferença de desempenho entre a unidade de potência nipônica, a da Honda, e a da Mercedes seria da ordem de 5%. Um número que supera até mesmo as faixas mais altas previstas pelo acordo estruturado em 2% e 4%. A Honda deve trazer a versão aprimorada de seu propulsor graças às concessões regulatórias em Silverstone naquela corrida no Grande Prêmio de Casa da Escuderia. Mas com um gap dessas dimensões, é difícil imaginar que as melhorias possam reverter a ordem das coisas nesta temporada. Adrian Newey, em sua primeira coletiva de imprensa do ano na Austrália, já havia insinuado que a maior parte dos recursos poderia ser desviada para 2027, renunciando a perseguir um 2026 que já está comprometido para construir algo sólido para o futuro. A pergunta que permanece em aberto é se Alonso, que viveu mais temporadas comprometidas e recomeços do que qualquer outra pessoa, ainda tem a paciência necessária para esperar até 2027. Essencialmente, Gianpiero Lambiase foi incentivado por Max Verstappen a aceitar a oferta da McLaren, pois já se criou uma relação tão pessoal entre os dois que um é mentor do outro, mas se ajudam nos momentos de dificuldade. Ele entendeu o quanto essa oferta é importante para Lambiase em termos de avanço na carreira e, portanto, se tornar Chief Racing Officer na McLaren é como se tornar praticamente o braço direito do time principal Andrea Stella na McLaren. E isso é fundamental para Gianpiero Lambiase e para sua carreira. Então ele entendeu a situação e disse que Max Verstappen aceita essa oferta. Mas atenção, que por trás dessa lógica pode haver também o pensamento de Verstappen em se retirar da Fórmula 1. Agora que não tem mais seu braço direito ao lado, seu engenheiro de pista que o ajuda. Ele pode até estar pensando em correr em outras categorias, já que não gosta mais da Fórmula 1. Não tem mais nem seu engenheiro de pista designado. Ele pode estar pensando em deixar a Red Bull ou até mesmo deixar o Circus. Então Verstappen está refletindo sobre essa decisão com certeza. Atenção que do outro lado temos a situação na casa da Mercedes, com um confronto acirrado entre os dois pilotos. E isso pode nos fazer lembrar de 2016. Toto Wolff tem em mente gerenciar essa situação de maneira diferente daquela. Na verdade, naquela ocasião, Toto Wolff demitiu formalmente ambos os pilotos, coisa que ele nunca faria este ano. Mas é um aviso para dizer, rapazes, corram de maneira limpa, caso contrário, essas serão as consequências, não devemos desperdiçar pontos, porque de qualquer forma, a concorrência da Ferrari e da McLaren está bem próxima, e assim Toto Wolff envia um aviso nesta pausa de inverno. Atenção a Aston Martin, que está certamente em grande desvantagem, muito atrás, mais de 5% de distância do motor Mercedes com o motor Honda, e isso significa que a temporada de 26 está completamente comprometida. Eles pensarão em 2027 e em se recuperar lá. Mas atenção, que a diferença não vem apenas do motor, mas também da parte aerodinâmica, que está certamente comprometida também pelo próprio motor, porque sabemos que a Adranui desenvolve carros muito no limite.
extremos. E o motor, se não consegue respirar bem, se não consegue esfriar o suficiente, bem, o carro não pode funcionar do seu jeito. E assim, todo o projeto será recalibrado para o ano que vem. Precisa-se ver se Alonso permanecerá na equipe. Última coisa, Luiz Garcia Abad confirmou que o GP de Madrid está pronto para correr este ano na Fórmula 1. Portanto, o projeto está quase completo. O recapeamento foi feito até a curva 19. Todas as instalações serão concluídas até junho para então modificar os vários detalhes da pista até setembro. De fato, a data marcada em vermelho é 13 de setembro, que será o dia em que também debuta o Grande Prêmio de Madrid. Todas as estruturas foram modificadas especificamente para o circuito, assim como as infraestruturas e a questão logística, que foram planejadas para permitir que todos os fãs cheguem rapidamente ao circuito, entre metrô e ônibus. Todos os acessos foram bem planejados. Portanto, o Grande Prêmio de Madrid será fundamental este ano, especialmente porque temos dois pilotos espanhóis na grade, Carlos Sainz e Fernando Alonso. Dito isso, me digam sua opinião sobre todos os assuntos que foram abordados no vídeo. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Por aqui é tudo, nos vemos no próximo vídeo.